Bom, pessoal, até agora nós já vimos duas das três principais divisões regionais do Brasil. Já falamos da divisão política-administrativa, divisão oficial do IBGE, atualizada em 1988, que agrupa o Brasil em 5 macro-regiões: região norte, região centro-oeste, região nordeste, região sudeste e região sul. Ela obedece, ela respeita as divisas estaduais. Vimos também a divisão geoeconômica, que divide o Brasil em 3 grandes complexos regionais, que usa o critério socioeconômico natural para agrupar esses complexos. Vimos então a Amazônia, o Nordeste e o Centro-Sul. A Amazônia, a homogeneidade é natural. O Nordeste, a homogeneidade é social. E o Centro-Sul, a homogeneidade é econômica. Agora, vamos falar da última das 3 principais divisões que nós conhecemos do Brasil. É a divisão, dá uma olhada aqui, ó, chamados 4 Brasis. Essa divisão tem como principal autor o professor Milton Santos, titular do Departamento de Geografia até sua morte em junho de 2001. O professor Milton Santos cria esse neologismo 4 Brasis para especificar 4 regiões do Brasil. Um dos 4 Brasis é o Centro-Oeste. O Centro-Oeste do professor Milton Santos é diferente da chamada macro-região Centro-Oeste. Na macro-região Centro-Oeste, Tocantins é norte. No Centro-Oeste do professor Milton Santos, Tocantins está presente. Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal. O Nordeste é o mesmo. O Nordeste é o mesmo da divisão oficial, das chamadas macro-regiões. E a região Sudeste e região Sul, na formação do professor Milton Santos, ele chama de região concentrada. Então, os 4 estados do Sudeste mais os 3 do Sul formam a região concentrada. E qual é o critério? Bom, essencialmente é isso aqui. São os meios técnico, científico e informacional. O professor Milton Santos chama isso de sistema de ações. Isto é, a disponibilidade de recursos de infraestrutura. Quando eu falo em região concentrada, é a que concentra o quê? Os principais sistemas de objetos, como, por exemplo, ferrovia, a principal malha ferroviária, os principais portos, as principais instituições de ensino, a rede médico-hospitalar, não é? Saneamento básico, energia elétrica, rede de esgoto, é onde você tem os principais tecnopolos do Brasil. O que é um tecnopolo? É um polo de desenvolvimento de alta tecnologia. Então, a região concentrada, isto é, de Minas Gerais até o Rio Grande do Sul, é a região que apresenta os principais sistemas de objetos, os principais instrumentos que vão possibilitar o escoamento da produção, vão possibilitar a produção, vão possibilitar pesquisas voltadas para esta produção. Já a Amazônia é diferente. A Amazônia a gente pode dizer que é também o Brasil do futuro. Em que circunstâncias a Amazônia é o Brasil do futuro? Pelas possibilidades de explorações, pela possibilidade de exploração dos seus recursos naturais. Que me refiro ao quê? Mineração, extrativismo vegetal, atividade madeireira. Me refiro, por exemplo, à sustentabilidade, não é? Então, a região a região da Amazônia é onde você tem a Serra dos Carajás, é onde você tem a extração de cassiterita aqui no estado de Rondônia, bauxita no norte do Pará. Então, é a região que nós chamamos de Brasil do futuro, pela possibilidade da exploração dos recursos naturais. Em contrapartida, o Nordeste é chamado pelo professor Milton Santos assim, porque é a região que também é chamada de Brasil do passado. Passado em função do quê? Dos indicadores sociais ainda não serem adequados a um país que sequer pretende desenvolvido. É a região que você tem o mais baixo IDH, a menor expectativa de vida, o maior analfabetismo, a menor renda per capita. Isso vem mudando através de ações afirmativas ou através de ações do Estado brasileiro, como, por exemplo, a modernização dos portos de Pecém, do porto de Suape, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, a construção da ferrovia transnordestina. São possibilidades que estão tentando viabilizar o Nordeste como
para que ele deixe de ser classificado como o Brasil do passado. E a região Centro-Oeste? O que marca a região Centro-Oeste para o professor Milton Santos? É o espaço da expansão da fronteira agrícola a partir dos anos 70. É o espaço do agronegócio, principalmente algodão e soja. Quando falamos em Centro-Oeste, Mato Grosso, o estado de Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, é a área que a partir dos anos 70 tivemos a expansão da fronteira agropecuária. Não só agrícola, mas também pecuária. Pecuária eu me refiro ao quê? A criação de gado bovino. Mas é agronegócio. Agronegócio você sabe. Analise o agronegócio antes da porteira, pesquisa, investimentos em tecnologia, dentro da porteira, a produção propriamente dita, e depois da porteira, o escoamento dessa produção. Então, o agronegócio é uma rede que envolve atividades antes, dentro e depois da porteira. O Brasil é um dos países que mais vem crescendo no que diz respeito ao agronegócio. E o espaço do agronegócio brasileiro é o Centro-Oeste. Grandes propriedades rurais altamente mecanizadas, não é? Que produzem principalmente biocombustível, ração animal e alimentos industrializados. Então é isso. Nós aqui fizemos uma análise muito sucinta, muito rápida, de 3 das principais divisões do Brasil. A divisão político-administrativa em 5 macro-regiões, a divisão geoeconômica em 3 grandes complexos regionais e os 4 Brasis do professor Milton Santos, que tem como essência o chamado espaço técnico-científico informacional.